Olá, pessoal. Mais uma vez aqui. Vamos agora falar sobre os hebreus, fenícios e persas. Hebreus. A religião dos hebreus era monoteísta judaica. A capital é Jerusalém, onde hoje é a atual capital de Israel. Sua forma de governo era monarquia, e os reis que se destacaram na história dos hebreus foram Saul, Davi e Salomão, cada um deles dentro do seu período, de governo. A economia pode ser dividida em duas fases: nômade, que eram os pastores nômades que se dedicavam à criação de ovelhas, e sedentário, onde eles já estavam fixados na Palestina e desenvolveram a agricultura e principalmente o comércio. A localização dos hebreus, eles ocupavam onde hoje é o atual Estado de Israel. Abraão foi o patriarca da nação hebraica, que teve como missão levar o seu povo até Canaã. Saul, o primeiro rei hebreu, liderou guerras contra os filisteus, mas ele morre, sem conseguir vencê-los. Davi, o sucessor de Saul, derrotou os filisteus e estabeleceu domínio sobre a Palestina, fundando o Estado hebreu, cuja capital passou a ser chamada Jerusalém. Salomão, filho e sucessor de Davi, ficou famoso por desenvolver o comércio, aumentando a riqueza e influenciando o reinado, sem recorrer a guerras. No ano de 722, eles foram conquistados e exilados pelos assírios. Em 586, foram conquistados e escravizados pelos babilônicos. Em 538, foram libertados pelos persas, pela Pérsia, né? E em 322 foram invadidos por Alexandre da Macedônia. 301 protetariados pelos egípcios, e em 198 pela colônia síria, e em 63 pela província romana. Os hebreus foram um dos primeiros povos a cultuar um único Deus, por isso eles são chamados de monoteístas. Aqui então está a localização de onde era, estava situado o povo hebreu. Vamos agora falar sobre os fenícios. A religião fenícia era politeísta, conservando os ritos arcaicos, a capital Biblos e Tiro, datas que durou o povo fenício, entre 1500 até 300 anos antes de Cristo. Sua política era monarquia, né, era governada por um rei. Esse rei ele era membro da classe aristocrata e ele não tinha poder absoluto, ele governava, mas ele tinha, sim, assessores, né, que ajudavam ele no seu governo. Contribuição, eles deixaram o alfabeto e a escrita. Sociedade estratificada, o grupo dominante eram os comerciantes, e a economia era voltada ao comércio marítimo através de escambo, que quer dizer trocas de produtos. A localização é litoral da Síria, atual Líbano. Os fenícios eles desenvolveram a astronomia. Essa astronomia estava associada às essenciais técnicas de navegação e matemática. Eles também descobriram, foram eles que produziram o vidro transparente, né? Os fenícios criaram um corante que podia tingir roupas, e a Bíblia é chamada assim porque se refere à cidade fenícia de Bíblios. Os fenícios colonizaram longos cantos do Mediterrâneo, né, devido às suas técnicas marítimas, então eles conheciam toda a vastidão do Mediterrâneo. Fontes materiais indicam que os fenícios talvez tenham alcançado até as Américas. Nós falamos, inclusive, sobre a teoria da chegada das Américas, e uma delas era através das embarcações, e tudo indica que os fenícios também fizeram parte dessa teoria aí. A língua fenícia ela continua falada hoje em Malta, que está localizada na Europa. E Santo Agostinho, ele era um fenício. Aqui está a localização da Fenícia. Ok? Vamos agora então falar sobre o Império Persa. A religião do Império Persa era o zoroatrismo. A capital é Persépolis, a forma de governo é monarquia e a área de extensão do Império Persa era mais ou menos de 8 milhões de quilômetros quadrados. Sendo assim, é considerado um dos maiores impérios, né, da história da humanidade. A moeda era uma moeda única chamada Dárico, em homenagem ao imperador Dário. A economia é baseada sobre a cobrança dos impostos, né? Os impostos eram recolhidos por intermédio das satrápias, uma espécie de província.
Incentivava o comércio e a agricultura. O trabalho era executado por servos vinculados à terra e por prisioneiros de guerra, né? Então, pessoas que viviam, né, que sobreviviam sobre a produção da terra e sobre prisioneiros de guerra. Havia abundância nas manufaturas, né, por serem, né, comerciantes. A localização hoje é o Irã e seu império se estendia até o atual Turquia. Ciro Grande iniciou a expansão territorial persa e, ao mesmo tempo, solidificou o império. A estabilidade das conquistas de Ciro foi possível mediante uma política de respeito aos costumes da população conquistada. Toda a população que ele conquistava, ele concedia, permitia que ela continuasse vivendo exatamente como ela vivia antes. A única coisa que ele exigia era a cobrança de impostos e a submissão ao seu poder. Seu império, como de diferentes tribos e nacionalidades, foi unificado graças a um complexo sistema de estrada. Então, ele criou uma engenharia mesmo de estradas que permitiam que os cobradores de impostos, os fiscais e todos os membros do governo pudessem visitar todos os territórios, né, através desses sistemas de estrada. Libertaram os hebreus do seu cativeiro na Babilônia. Até sua época, a Pérsia foi o maior império que já existiu, comparando com todos os impérios da história por território. Ela ocupa o 12º lugar. Estima-se que 50 milhões de pessoas viviam no império e cerca de 44% da população mundial da época fazia parte desse império, né? Então, era um império, né, conhecido como em todos os tempos, né, em termos de percentual em população. Foram os persas que desenvolveram o sistema de gestão de água, conhecido como Kenak, que levava água para lugares áridos. Então, todas as regiões conquistadas pelos persas que não tinham água, né, que eram locais desérticos, então, graças ao sistema de hidráulico, né, que eles criaram, a água chegava a todos esses povos. Vamos então agora para as atividades de revisão, aquelas atividades que vocês têm lá na sala virtual. Agora a gente vai corrigi-las. Vamos começar aqui pelos hebreus. A primeira pergunta é: qual a localização do povo hebreu? Localizavam-se na região bem ao sul da Mesopotâmia, próxima à cidade de Ur. Como podemos dividir a história dos hebreus? Era dividida em 3 grandes fases. Primeira período, a dos patriarcas. Segundo período, juízes. Terceiro período, dos reis. Como eram organizadas as tribos hebraicas? Eram tribos nômades, com deslocamentos constantes em busca de terras férteis. Como eram chamados os deuses hebreus? Javé ou Iavé. O significado, né? O que significou a diáspora hebraica? Significou a expulsão dos hebreus por conta do domínio romano. Eles então são deslocados para outras áreas que hoje, né, nós chamamos de Europa. Ok? Agora para os fenícios. Qual a localização dos fenícios? Localizavam-se onde hoje é atual Líbano, próximo da Mesopotâmia. Qual era a sua principal atividade econômica? Dedicavam-se ao comércio marítimo, ficaram conhecidos na história pelas suas atividades comerciais e pela grande capacidade de navegação que eles desenvolveram. Qual a importância do alfabeto fenício para a nossa sociedade atual? O alfabeto fenício ele era formado por 22 caracteres, todos consoantes, traduzidos e implementados pelos gregos. Serviu de herança para o alfabeto dos romanos, o latim, e vai dar origem ao nosso alfabeto atual. Agora vamos falar sobre os persas. Como se organizava o Império Persa? Caracterizava-se por ser o império mais poderoso da Antiguidade Oriental. Criaram satrápias, que eram províncias. O imperador Dário criou uma moeda única chamada dárico. Como podemos definir a religião politeísta dos persas, baseados em características do zoroatrismo? A religião deles era politeísta, baseada no zoroatrismo, que tinha como característica principal um conflito, um embate entre duas forças, o bem e o mal, que eram representados por 2 deuses distintos: Arimã, que era considerada a força do mal, e Ormuz, que era a força do bem. Essas características religiosas, elas vão ser herdadas e adaptadas por outras doutrinas religiosas, inclusive pela nossa, né? A nossa doutrina cristã. Muito bem, pessoal? Então, foram essas
a revisão que eu fiz para vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Lembrando que eu vou estar aqui agora, nesse momento, para tirar as dúvidas. Postem lá todos os questionamentos, dúvidas. Vai estar também lá no grupo do WhatsApp de vocês. E se vocês preferirem, eu também vou estar respondendo as perguntas de vocês através do meu WhatsApp privado, tá? Então, fiquem à vontade para participarem.